casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Vamos poder citar esse capítulo, o capítulo 13 de Marcos, ele narra o discurso de Jesus falando aos seus discípulos sobre o que iria acontecer no futuro, porque Deus conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, e assim Jesus também conhece. E Jesus explicando para os discípulos como seria, o que aconteceria, deixou alguns exemplos, citou alguns exemplos do que iria acontecer. E ele falou aos seus discípulos nesse discurso, encorajando e exortando os seus seguidores a se prepararem para o seu iminente retorno, falando aos discípulos que ele iria, mas que ele voltaria. E nós não sabemos a hora que ele há de vir, ninguém sabe. E ali o Senhor, falando com os seus discípulos também, alertava-os contra os enganadores que viriam para afastá-los dele. E falou, né, que muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. E enumerou-nos alguns dos sinais que indicariam que seu retorno se aproximava. E aqui nós já ouvimos o irmão Toninho falando que os sinais estão aí. Estão? Irmãos, até o ímpio fala, isso é o fim do mundo. Eles não falam assim, Jesus está voltando. Eles falam o quê? Isso é o fim do mundo. Não é possível. Isso que está acontecendo é o fim do mundo. Até o ímpio fala. Quanto mais a igreja que está aguardando esse momento, a volta de Jesus que se dará, e é em breve. E muitos, e ele falou sobre alguns desses sinais, ele falou que muitos viriam em seu nome, que haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, e em diversos lugares. Irmãos, o que nós temos visto, o que nós estamos presenciando, a gente tem que falar assim, é o fim do mundo, sim, irmãos. É o fim do mundo. A gente nunca presenciou, nunca vivemos dias tão difíceis, tão amargos, como estamos vivendo esses últimos dias aqui na face dessa terra. E ali nesse capítulo 13, o Senhor alertou para os meus discípulos no que viria. Ele já falou que haveria perseguição também. Aqui no Brasil, nós não estamos vivendo perseguição, mas é fora a perseguição contra os cristãos, a perseguição contra a igreja. E o Senhor Jesus alertou seus discípulos, encorajando e exortando ao que, irmãos? A permanecerem firmes. Porque seria assim. A Bíblia vai se cumprir. A Bíblia está se cumprindo. O que o Senhor falou ali para os seus discípulos, quando ele começou esse capítulo, os discípulos falando, olha Senhor, esse edifício, que lindo. O Senhor falando, ficará pedra sobre pedra. Os anos depois estava no chão. Porque o Senhor conhece o futuro. E o Senhor já deixou escrito para nós estarmos alertas, estarmos atentos. A ênfase, irmãos, desse capítulo é falar que precisamos estar vigilantes. É a ênfase desse capítulo 13. Falou para os discípulos estarem vigilantes, porque ninguém sabe o dia nem a hora. E que quando o Senhor Jesus voltar, ele não veio pegar a sua amada igreja, o seu povo, desapercebido, não, irmãos. Ele vem buscar um povo que está alerta, está atento aos sinais, está vendo a Bíblia se cumprindo aqui nos nossos dias, na nossa frente, na nossa vista. Esse Deus que fez promessa que iria, mas que voltaria, é o que eu vou falar
pastor me chamou para deixar essa palavra aqui. Quando eu fui no carro, já preparando o que eu ia falar, já veio logo o pensamento, Senhor, o que falar? O que é para falar para a tua amada igreja? O que o Senhor quer? E ali, irmãos, esse versículo 34 já tinha falado comigo de uma maneira muito especial. Eu li o capítulo todo, mas o 34 me chamou a atenção quando ele diz, o 34, é como um homem partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra. E é sobre essa obra, sobre esse trabalho que eu quero falar aqui nessa noite. Precisamos estar vigiando, sim. O Senhor fez esse alerta, está aqui na palavra do Senhor. Mas, irmãos, o que tem me chamado a atenção é, irmãos, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, com o talento que o Senhor nos deu. Será, irmãos, que nós estamos trabalhando como é a vontade do Senhor? Porque aqui no versículo fala que ele viajou, um homem viajou, quem viajou? Foi Jesus. E deixou a sua igreja aqui e encobriu a cada servo a sua tarefa. E aí, assim, irmãos, que o Senhor tem colocado no meu coração, a sua tarefa você tem cumprido. Nós vamos estar vigiando, vigilante, aguardando a volta do Senhor, mas trabalhando. Aleluia. Trabalhando na obra do Senhor, irmãos. Porque é isso que o Senhor quer da gente. Não é só sentar, você estava esperar Jesus voltar, vou ficar aqui quietinho, aguardando, para não pecar, para não perder minha salvação, para não me estressar com ninguém. É fácil. Mas, irmãos, a obra foi colocada nas nossas mãos para a gente fazer. E nós não podemos sobrecarregar um irmão. Não podemos sobrecarregar um pastor. Não, irmãos, nós temos que abraçar essa causa. Todos nós precisamos estar envolvidos na obra do Senhor, porque isso é promessa, isso é palavra de Jesus. Foi Ele que deixou escrito aqui, deu a cada um a sua obra. E é isso que o Senhor espera de cada um. E eu trouxe aqui um versículo também que diz, aqui, que Jesus fala que Ele trabalha e o Pai dele, que é Deus, trabalha até hoje. Quando Jesus esteve aqui na terra, irmãos, o papel dele foi o quê? Trabalhar em prol do reino de Deus. E ele falou que ele trabalhava e o Pai dele também trabalhava até hoje. Irmãos, e ele foi para o céu. E ele deixou essa tarefa de dar continuidade à obra que ele começou, que é resgatar vidas das garras do inimigo de nossas almas nas nossas mãos. E é isso, irmãos, que a gente tem que fazer na casa de Deus, irmãos. Há muito trabalho a ser feito. A Bíblia fala que a seara ela é grande, mas são poucos os ceifeiros. E já pensou, irmãos, se aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, a gente ainda abandonar? Se a Bíblia fala que são poucos, e aí o Senhor te deu um dom, te deu uma tarefa, porque Ele conta com você, Ele te escolheu, Ele te chamou, é o Espírito Santo que nos capacita. Nós não estamos aqui porque nós somos melhores. Não, irmãos, é o Espírito Santo que nos capacita. E se o Senhor colocou na sua mão uma tarefa e você vai abandonar, você vai desistir. Seja, irmãos, em que área for, se é louvor, se é trabalhar na escola bíblica dominical, se é dirigir um conjunto, se o Senhor colocou essa tarefa nas suas mãos, é porque Ele sabe que você é capaz. E Ele continua capacitando até o dia da volta dele, porque Ele virá. E Ele quer encontrar o servo dele fazendo a obra dele. É isso que está falando aqui nesse capítulo do Senhor, desse versículo, a qual o Senhor me chamou a atenção. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo com esse talento? Que também fala sobre o talento que o Senhor entregou, o que cada um fez. E é isso, irmãos, que nós temos que estar observando. A volta de Jesus está aí. E o Senhor conta com a amada igreja para trabalhar em prol do seu reino. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, Ele trabalhava. E Ele declarou: meu Pai trabalha até agora e eu também. Está lá em João 9,4. E João 4,34, ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou
no céu de glória, porque as obras vão seguir. Amém? Então, irmãos, que possamos dar prosseguimento àquilo que o Senhor Jesus começou quando a igreja ela foi, irmãos, inaugurada ali pelos discípulos do Senhor, no dia do derramamento do Espírito Santo. E a igreja, irmãos, e ela se estendeu e ela chegou até os nossos dias. E nós precisamos também, irmãos, levar até o dia da volta de Jesus, continuar trabalhando, aguardando a nossa redenção, trabalhando para o Senhor. E o Senhor, Ele não chama, não pensa vocês que Deus vai chamar aquele que não trabalha, que não tem compromisso com o trabalho. Não, o Senhor vai chamar aquele que está trabalhando, sim, trabalhando na vida secular. O Senhor, quando chamou Moisés sabe o que, irmãos? O Senhor chamou Moisés para uma obra tão importante, que é resgatar o povo dele lá do Egito. Irmãos, esse homem estava cuidando de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas, trabalhando para os outros, ele trabalhava para o sogro. E quando o Senhor chamou Davi também, Davi estava o quê? Trabalhando. Quando Samuel chegou ali para ungir Davi, achava que era um daqueles irmãos dele que estava dentro de casa, mas o Senhor não veio como nós vemos. O Senhor procura aquele, irmãos, que se esforça, aquele que se apresenta para o trabalho. Porque quando o pastor vai escolher alguém para estar trabalhando dentro da igreja, ele vai procurar aquele que está se envolvendo com a obra do Senhor. Assim é Deus, irmãos. Quando Ele vê que Ele se esforça, nós estamos aqui interessados em orar pela igreja, em aprender a palavra do Senhor. O Senhor vendo lá de cima, Ele toca no coração do pastor e o pastor vai lá, meu filho. Deus está te chamando para você trabalhar. E muitas das vezes, irmãos, a gente até teme. A gente às vezes quer até falar como Moisés falou: Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu não sou pregadora do Evangelho. Não sou. Senhor, mas eu tenho tanto desejo de fazer a tua obra, que o teu Santo Espírito venha me capacitar a cada dia para dar continuidade à obra que o Senhor começou. Porque a tua palavra diz que quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor trabalhou. E Deus trabalha até hoje. A pessoa, irmãos, Deus atendendo todos os nossos pedidos, a gente não dá sossego para Deus. Irmãos, e esses homens, quando Deus chamou Pedro ali, o pescador. Irmãos, e esses homens que a gente vê que para trabalhar como pescador, como pastor de ovelha, eles tinham paciência. Então, irmãos, a primeira característica que Deus vai ver na sua vida, essa sua paciência está em dia. Porque para trabalhar com vidas, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Então, a primeira coisa que o Senhor vai ver, tem paciência. O pescador, irmãos, que paciência tem que ter o pescador? Para passar ali e virar a noite pescando, sem dar um peixe. E eles insistindo naquilo, tem que ter muita paciência. Então, irmãos, preste atenção. Se você é uma pessoa que não tem um mínimo de paciência, você é um servo do Senhor, mas não tem paciência, fala: Deus, não é para mim, eu não tenho essa paciência toda, eu não tenho isso. O Senhor te capacita, o Senhor te concede. Basta você querer, basta você se apresentar para o trabalho. Vem, irmãos, fala: pastor, eu estou aqui, eu estou disposto, eu preciso, eu quero trabalhar para o Senhor. Irmãos, não há prazer maior nessa vida do que trabalhar para o Senhor. É gratificante, irmãos. O que nós vamos levar para a eternidade é algo que nós fazemos aqui, quando nós ganharemos a nossa coroa, de acordo com aquilo que nós fizemos aqui na terra. A nossa recompensa está no céu. Mas enquanto isso, irmãos, a vontade que nós temos de trabalhar, a cada dia mais ela cresce. Irmãos, quando eu estava lendo também a respeito desse tema, falando: Senhor, eu nem vou ler mais aqui tudo que eu escrevi, vou falar aqui veio na minha cabeça, está escrito aqui, mas estou lembrando. Eu falei: Senhor, será que esse tema mesmo que é para levar para a igreja? É para a tua igreja dar continuidade? É para a tua igreja estar trabalhando, vigiando, trabalhando, orando? Aí, irmãos, eu estava sentada ali domingo e quando o irmão Naim teve a oportunidade, ele falou a respeito do Salmo 100, versículo 2, que fala: servir
Senhor com alegria. Irmãos, é isso que o Senhor quer da gente. E ali foi como uma flecha no meu coração. É isso que eu quero. É meu povo me servindo. É meu povo trabalhando. E trabalhando com alegria. Porque, irmãos, não adianta a gente vir para a casa do Senhor só para estarmos aqui. Não, assim o nosso pensamento está lá, nós estamos chateados, nós estamos angustiados. E não se entrega aqui ao Senhor, glorificar, louvar, adorar o nome do Senhor, do jeito que o Senhor quer, irmãos. Irmãos, essa hora, os anjos no céu, o que eles estão falando? Tu és santo, santo, santo. Tu és glorificado, tu és o Criador. Quantos versículos nós lemos aqui nessa noite, falando da grandeza desse Deus, do trabalho desse Deus. Irmãos, um Deus detalhista. E às vezes a gente quer fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Isso aqui tá bom isso aqui. Mas não, irmãos. O Senhor quer que a gente trabalhe sim na obra de Deus, mas fazendo com zelo, com amor, com carinho, demonstrando. E o Senhor não esquece, irmãos, está na Bíblia, do trabalho que nós fazemos para Ele. Ele não se esquece do nosso trabalho, Ele não se esquece do nosso amor por Ele. E o Senhor recompensa cada um de nós, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo. Então, irmãos, você quer crescer espiritualmente, você quer ser usado, você quer ser um pregador da palavra de Deus, serve a Deus com alegria, faz a obra do Senhor, aguarda a nossa redenção que está bem próxima, mas trabalhando. Há muito serviço a fazer, é bíblico. Então, irmãos, estar firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, que o nosso trabalho, irmãos, ele não é em vão, não. Ele é muito importante para esse mundo. Proclamar as boas novas de salvação através da sua vida, através da sua palavra, através do seu jeito de ser. Irmãos, é importante o cristão viver assim, fazendo a obra do Senhor. Então, eu coloquei aqui, procure chamar a atenção de Deus, mostrando que você está disposto a trabalhar, trabalhando. Chama a atenção de Deus, Senhor, eu quero trabalhar. Eu estou aqui, pastor. Eu estou aqui, eu quero oferecer o meu talento em prol da obra do Senhor. Porque às vezes você pensa que acabou o serviço, já está todo mundo ali na sua liderança, já está todo mundo ali quem toca, irmãos, mas é muito mais coisas a ser feito. E nós demonstramos esse amor que nós temos por Deus, esse amor que nós temos pela igreja, abraçando as vidas que estão necessitadas. Qual é a forma de nós demonstrarmos amor à obra do Senhor? É alcançando essas vidas. A Bíblia fala, se uma pessoa estiver necessitando, você vai lá, só ora por ela. O que teve de mais ali, irmãos? Mas não, é ajudando financeiramente, é ajudando com a cesta básica, é levando uma palavra de oração, é levando uma palavra de carinho, é levando um abraço. Aí, irmãos, nós demonstramos que nós amamos ao Senhor, que nós estamos fazendo a obra dele, de acordo com a vontade dele, cumprindo aquilo que ele colocou em nossas mãos, cumprindo o ídolo de Jesus. Então, irmãos, a certeza da volta de Cristo, ela é real. E nós precisamos estar aguardando essa volta de Jesus, sim, para agora, preparados agora, porque nós não sabemos, ninguém sabe. Porque se nós não soubéssemos, dava tempo de se preparar. Jesus vem amanhã, vou me preparar hoje, mas nós não sabemos, nós precisamos estar preparados agora. Mas enquanto isso, irmãos, vamos trabalhar para o Senhor, que tudo fez para nos salvar. Irmãos, que trabalho é esse? O Senhor se entregar na cruz do Calvário para perdoar nossos pecados. E nós, irmãos, o que nós fazemos em retribuição a tudo que o Senhor já fez por nós? É trabalhar na obra dele. O Senhor não quer nada mais além do que isso. Trabalhar para o Senhor. E vale muito a
bem, está firme, está constante, está sempre nos cultos. Irmãos, cultos de terça-feira, escola bíblica dominical, são todos nós precisamos desse trabalho. É onde nós crescemos, é onde nós oramos, é onde nós buscamos ao Senhor. Então, irmãos, o Senhor colocou no meu coração, igreja, trabalha para o Senhor. O trabalho não é para o pastor, o trabalho não é para o seu líder, o trabalho é para o Senhor. E Ele merece, irmãos, todo o esforço que nós fazemos, depois do dia cansativo, de calor, muito calor, e nós estamos aqui louvando, adorando ao Senhor. Irmãos, vamos dar continuidade a essa obra. Faça aquilo que vier às tuas mãos e faça bem feito. É bíblico também, é para fazer bem feito. E o Senhor se agrada de tudo que nós fazemos para Ele, quando nós fazemos de coração, com coragem, com zelo. Amém? E eu vou contar aqui um testemunho que minha nora autorizou. Falei, hoje eu vou estar pregando a palavra do Senhor, trazendo uma palavra lá para a igreja. A minha nora, irmãos, há uns meses atrás, eu já contei o livramento que Deus deu aqui a minha nora, na vista dela, quando o problema de toxoplasmose era para dar na frente, deu atrás, que não aconteceu nada demais com ela, não ficou com sequela nenhuma. Mas, irmãos, ela teve uma conjuntivite muito forte, uma coisa terrível. Ela, meu filho, meus netos, e, irmãos, e ela ficou numa luta muito forte, irmãos. Ir atrás de médico, de oftalmologista, e a ponto de o médico falar, medir a pressão dela, e ia quase a 30, uma pressão à vista, uma coisa terrível, irmãos, como ela ficou. Meu filho passou bem, meus netos, mas ela sofreu demais com aquela vista dela. Eu falei, Senhor deu um livramento tão grande a minha nora, e agora a minha nora com esse problema tão sério, tão grave nessa vista. Deus, mas em nome de Jesus eu vou orar, Senhor. E ela também confia muito nos milagres do Senhor. Irmãos, e nós oramos, entregamos a vida dela nas mãos do Senhor. E o médico passou por irmãos, que é para controlar a pressão da vista dela, e fez vários exames e falou, você tem isso. Só coisa séria, irmãos, naquela vista. E um dia nós fomos visitar uma igreja, o pastor Samuel, lá em São Pedro de Alcântara. E ali uma irmã contou um testemunho dela, o pastor Samuel vai lembrar, a Maneira também, falando do problema de visão dela, que ela estava perdendo. E aquele irmão me deixou tão preocupada com a minha nora, tão preocupada. E eu fui. O pastor falou assim, quem quer vir aqui na frente? Você vê a oração? Eu falei assim, Senhor, eu estou tão impressionada com esse testemunho, tão preocupada com a minha nora, e eu vou lá na frente. E eu fui. E eu fui, irmãs. Quando eu cheguei lá, daqui a pouco eu só vi o pastor, desceu tudo, colocou a mão na minha cabeça e falou, Deus falou através dele que Deus estava cuidando da minha vida e que eu sabia muito bem. Eu tenho cuidado da sua vida e você sabe muito bem, sei mesmo. Porque a luta que nós enfrentamos, se não fosse o Senhor cuidando da minha vida, hoje eu não estaria aqui não, para mim. Não estaria aqui. Nem sei onde eu estaria. Mas quando eu confio no Senhor, eu estou de pé, para a honra e glória do nome do Senhor. Porque eu tenho procurado, irmãos, fazer a obra do Senhor. Irmãos, não é de hoje não, não é porque eu estou aqui no Vale Gerador, não. Pela misericórdia do Senhor, desde que eu aceitei Jesus, eu sou envolvida nesse trabalho, irmãos. Meu prazer é estar na igreja. Sempre tive essa vontade de trabalhar com o Senhor. Irmãos, e aí eu fui, o pastor falou isso para mim, pegou essa revelação, e o Senhor falou que ainda tinha muito mais coisas para fazer na minha vida. E eu olhei para minha nora, eu sei do Senhor, e agora, depois de 3 meses, ela teve que retornar ao médico. Aí, irmãos, o médico que estava cuidando dela, não atende mais pelo plano dela, que mudou o plano, e pegou outra médica. E ela assim, Ana, eu cheguei hoje lá, o meu plano não quis atender essa médica também. A consulta não está querendo autorizar a consulta. E ela disse que ouviu uma voz falando assim, espera 5 minutinhos. Assim, eu fiquei esperando 5 minutinhos. E a médica querendo ir embora, porque ela era a última paciente, e ela também querendo
gente faz a chamada lá de vídeo para saber se estão trabalhando mesmo, mas ela esperou os 5 minutinhos. Irmãos, daqui a pouco o plano do nada ele autorizou a consulta. E ela entrou. E a médica falou assim: você tem glaucoma, né? Aí ela assim, porque viu os exames, né? Todos que ela pegou. Ela disse: eu não tenho, não. Em nome de Jesus, eu não tenho glaucoma, não. Irmãos, a médica assim: quanto tempo você parou já de usar o colírio? O médico passou assim: tem uns 15 dias, doutor. E a médica assim: mas a menina trouxeram aqui a pressão que eles mediram lá fora, sua pressão está normal. E tem 15 dias que você não usa o colírio? Ela se senta aqui. Aí ela foi: senta aqui que eu vou examinar melhor, vou fazer os exames aqui. Irmãos, honra e glória do nome do Senhor, né? A única coisa que demos foi uma sequelazinha ainda da conjuntivite, ela vai pegar um colírio de antibiótico. Mas aqueles problemas graves, sérios, talvez de perda até de visão, que o médico tinha falado para ela, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, ela está curada. Ela falou: Ana, pode contar? Eu falei: Carol, eu vou deixar o testemunho lá, mas vou deixar para você contar. Não, Ana, pode contar. E depois você me fala. Irmãos, esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que tem cuidado de nós, irmãos. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena trabalhar na obra do Senhor. Vamos vigiar, irmãos. Estar vigilante, orando, aguardando a volta do Senhor. Porque o Senhor tem muito para nos conceder. Irmãos, porque é o prazer do Senhor de nos abençoar. Ele não esquece do seu trabalho e do seu amor dedicado a Ele e à sua obra. E quando nós demonstramos esse amor, ajudando o nosso próximo. Amém? E que o Espírito Santo de Deus fala perdão em cada coração. Glória a Deus, irmãos. A nossa alegria é porque Deus continua operando milagres. Eu me lembrei aqui de que nós somos